Olá, gente querida! Que alegria nos encontrarmos juntos novamente aqui em torno da Santa Palavra de Deus. Eu estou na missão, numa paróquia no interior da diocese, por isso não tive condições de gravar o programa nesses últimos dias. Até ontem eu tinha esses programas já gravados da semana passada, mas o desse domingo não tinha sido possível gravar. Então estou gravando aqui, certamente vocês vão escutar barulhos da rua, porque eu estou numa paróquia do interior em visita pastoral. Aqui em Pernambuco, os templos, as igrejas já estão em processo de abertura. Nós estamos cumprindo todos os protocolos da vigilância sanitária e a possibilidade de participação até o momento é de 30% das pessoas, da capacidade de cada templo. Mas estamos abrindo vagarosamente, com todos os cuidados necessários. O texto do Evangelho desse domingo é de Mateus 14, de 13 a 21. Assim diz a Santa Palavra de Deus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto bíblico deste capítulo 14, a partir do versículo 13, só pode ser compreendido se você ler o texto anterior, versículos de 1 a 12, que nós meditamos ontem. Ontem meditávamos sobre o banquete de Herodes. Por ocasião do seu aniversário, Herodes dá uma festa para os ricos e magnatas do seu reino da Galileia. E nessa festa, por causa de uma dança fútil e banal, o profeta João Batista é assassinado. Então, aquele que é a voz de Deus, aquele que é o profeta, a voz do povo, é assassinado numa festa absolutamente de venalidade, absolutamente banal. Diante desse banquete de Herodes, cuja consequência, cuja conclusão é a morte do povo, é a morte do homem de Deus, do homem do povo que é o profeta, Mateus então apresenta imediatamente depois esse outro banquete, o banquete de Jesus. Jesus se retira, mas as multidões o acompanham.
aqui está um traço muito característico de Mateus. As multidões o acompanham. Claramente, Mateus quer evidenciar a dimensão eclesial. Então, há grupos, há multidões que acompanham Jesus. Isto é, está se formando o novo povo de Deus, o povo messiânico. Aqui está o primeiro traço de caráter eclesiológico. Essa palavra bonita eu já expliquei para vocês. Eclesia, em grego, significa comunidade, igreja. Portanto, tudo que diz respeito à igreja se diz eclesiológico. Então, Mateus tem um traço eclesiológico. As multidões seguem o Senhor. Isto é, está se formando essa nova comunidade messiânica que segue o Divino Mestre. A segunda coisa importante é a atitude de Jesus diante da pobreza, do sofrimento e, sobretudo, da doença. A atitude de Jesus, versículo 14, é a compaixão. Em grego se diz splanchnisomai, Jesus teve compaixão. O hebraico rachamim, que é esse sentimento que brota das entranhas mais profundas do ser, quase como uma mãe que sente no seu útero materno a dor, padece por causa do sofrimento de alguém e é capaz de empatia, de solidarizar-se, de entrar na pele do outro e sofrer com o outro. Então Jesus se enche de compaixão e cura a muitos doentes. Terceiro elemento importante é o elemento eucarístico. Esse elemento eucarístico está presente no versículo 15, ao entardecer. Vocês recordam que a última ceia é celebrada ao cair da tarde. E, obviamente, o versículo 19 é o versículo eucarístico por excelência. Voltaremos a ele. Mas aqui está um dado eucarístico. Tudo isso acontece ao cair da tarde, ao entardecer, e é uma conexão profunda com a celebração da ceia eucarística. Quarto elemento fundamental, os discípulos. Os discípulos dizem, despede as multidões. Mas depois estes mesmos discípulos terão um papel importante na mediação entre Jesus e as multidões. Mais uma vez, Mateus destaca o caráter apostólico e também eclesial. Quinto elemento, a comunidade não consegue perceber aquilo que é, aquilo que tem. Só temos 5 pães e 2 peixes. O milagre do pão não é simplesmente sociologia, não é simplesmente partilha de algo que está acumulado em mãos de poucos. Tem um elemento verdadeiramente miraculoso. E Jesus, de fato, ao realizar este sinal grandioso, quer dizer, na linguagem de Mateus, que Jesus ultrapassa tanto o profeta Eliseu, podemos recordar de 2 Reis, capítulo 4, como também Moisés no deserto, que deu o maná ao povo hebreu. Então, Jesus é superior a Eliseu e a Moisés. E por isso, a comunidade não percebe ainda a força que tem, porque diz, só temos 5 pães e 2 peixes. Então, 5 pães e 2 peixes significa 7 elementos de alimentação. Isto é, a comunidade tem alimentos potencializados pela graça, pela oração, pela bênção, pela presença santificadora de Jesus. A comunidade deve reconhecer as suas fragilidades, mas ao mesmo tempo as suas potencialidades. O pouco que ela tem, com a bênção de Deus, se torna força eucarística, força de vida. A Eucaristia é também algo muito simples. É pão e vinho e uma gota de água, potencializados pela força que provém do alto, pela força pneumática do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera Eucaristia.
E aí o versículo 19 é o versículo nitidamente eucarístico, com todos os verbos utilizados pela celebração eucarística, presente em todos os santos evangelhos. Em João, de modo diferente, no capítulo 6, mas em Mateus, Marcos e Lucas, e também em 1 Coríntios, capítulo 11, encontramos o esquema da celebração eucarística. Os verbos são pegou, ergueu, pronunciou a bênção, partiu e deu. Percebam que estão presentes todos os elementos das famosas bênçãos judaicas. É o esquema da Beracá, é o esquema das Berakot. As bênçãos, isto é, uma oração de bendição a Deus, que é a fonte de toda bênção. A celebração eucarística fundamentalmente está estruturada também, tem elementos de vinculação profunda com as Berakot, com as bênçãos judaicas. Isto é, 5 pães e 2 peixes, potencializados pela presença messiânica de Jesus, potencializados pela força desta bênção e desta bendição àquele que é a fonte de toda bênção. Aqui se realiza o grande milagre. E, finalmente, o texto diz no versículo 20 que sobraram 12 cestos cheios. 12 é o elemento simbólico do novo povo messiânico, da nova comunidade messiânica que nasce em torno de Jesus. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o texto de hoje tem nitidamente um elemento cristológico. Jesus se revela como Messias, superior a Eliseu e a Moisés. O texto de hoje tem um elemento nitidamente eucarístico, tanto pelo detalhe do entardecer ao cair da tarde, como sobretudo pelo versículo 19, onde está o esquema da própria Eucaristia. E terceiro, o texto de hoje tem elementos nitidamente eclesiológicos, é uma reflexão sobre a igreja, as multidões que seguem o Senhor e a mediação dos discípulos entre Jesus e estas multidões. Fiquem com Deus, rezem sobre esse texto e vejam a diferença profunda entre a atitude de Jesus, que cheio de compaixão cura e alimenta a multidão faminta, e o banquete de Herodes, que mata, que explora e que deixa como saldo a cabeça do profeta, o homem de Deus, o homem do povo, numa bandeja por causa de uma dança fútil e banal. Um bom domingo, desculpe-me pela desorganização na gravação, mas estive a semana inteira fora. Ainda hoje permaneço aqui em Cruzes, uma paróquia do interior da diocese, até a noite. Retorno a casa à noitinha e a partir de amanhã nós normalizaremos a gravação do Evangelho do dia. Hoje eu peço também as orações de vocês pela querida e amada Diocese de Garanhuns, também pela Diocese de Pesqueira e pela Diocese de Nazaré. Estas 3 dioceses estão celebrando o seu aniversário, 102 anos de existência. Parabéns a estas 3 dioceses, também ao meu irmão bispo, Dom José Luiz de Pesqueira, meu irmão bispo, Dom Lucena, bispo de Nazaré. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Bom domingo a todos vocês.